Maria Lídia Flandoli, a polêmica indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram necessários 8 meses para a presidente da República definir o nome do advogado Luiz Edson Fachin para ocupar a vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa no Supremo. E o nosso entrevistado é o ministro Sidney Sanches, magistrado de carreira, que já foi presidente do Supremo Tribunal Federal e também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada por estar conosco. Muito oportuna a sua vinda hoje para nós falarmos exatamente sobre todo esse processo da indicação de um magistrado para o Supremo Tribunal. A presidente Dilma demorou mesmo muito tempo para fazer essa escolha? Ela precisou de todo esse tempo? Eu não me lembro de ter participado de alguma demora tão grande na escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. A média era de 15, 20 dias, 30 dias, mais tardar 2 meses, mas esta vez foi muito mais demorada. Quais as razões, eu não sei. Mas os próprios ministros do Supremo se queixaram disso, dizendo que isso estava prejudicando o andamento dos trabalhos da Corte. Lá ficou aquela situação, né? 10 magistrados, um número de empate, e isso certamente traz impasses. Sem dúvida, inclusive a turma que estava desfalcada, eu recebi o mesmo número de processos que a outra. De maneira que também aqueles que ficaram desfalcados se sentiam prejudicados pela sobrecarga. Sobrecarga. Mas, ministro, deve ser criado, na sua opinião, um prazo máximo para a indicação de magistrados para o Supremo? Acho que seria bom, porque exatamente porque não havia prazo ou não havia forma de exigi-la. Eu pensei até que se pudesse impetrar o mandado de segurança pelo Procurador-Geral da República, talvez, ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, para que se alegasse uma omissão dolosa da presidente em deliberadamente não fazer a indicação. Omissão? Isso seria uma omissão. E a omissão é suficiente para a impetração de mandado de segurança, que pode ser impetrado tanto contra ato como contra omissão da autoridade administrativa. Era típico. Haveria outras soluções. A melhor solução seria aquela de o presidente da Suprema Corte conversar com a presidente da República, mostrar os inconvenientes todos e, por certo, ela sensibilizaria. Interessante. Houve pressão, entretanto, demorou para decidir. Agora, a questão dos critérios. A Constituição tem uma exigência clara. Qualquer um dentre os brasileiros, entre 35 e 65 anos, que tenha o douto saber jurídico e tenha uma moral ilibada. Exato. Entre os brasileiros, há tantos juízes, há tantos professores do direito, pessoas que preenchem advogados, pessoas que preenchem esses pré-requisitos. No Brasil, o critério é esse da Constituição? Ou o que pesa mesmo é a definição e a adequação política segundo a ótica do presidente da República? Na maioria dos casos tem sido observado a exigência constitucional. O magistrado deve ter reputação ilibada e notório saber jurídico. O magistrado, ou advogado, o professor, ou membro do Ministério Público, qualquer um desses juristas pode ser indicado. Conta a história que nem sempre foi assim. Agora, dizer que agora está sendo assim, eu não sei informar. Até porque sou suspeito, deixei a Corte, tenho a maior honra de ter pertencido à Corte e não gostaria de lançar qualquer infâmia contra quem quer que seja. Mas vamos aos fatos. O advogado que foi indicado pela presidente da República e bem recebido no Senado, bem recebido entre diferentes partidos políticos, diferentes correntes de pensamento, mesmo por magistrados do Supremo, muitos elogios, ele tem um histórico de militância no PT. Na eleição da presidente Dilma, em 2010, há um vídeo em que ele pedia votos para a candidata Dilma Rousseff, que foi usado na campanha política dela.
Isso é um fato impeditivo para a escolha do nome? Impedimento, A militância político-partidária? impedimento não há. Pode haver motivo para reconhecimento de suspeição por motivo de foro íntimo. Isto, foro íntimo, quem reconhece é quem se sente constrangido de julgar um caso e decidir desfavoravelmente a quem o favoreceu. Isso pode acontecer no processo criminal, no processo civil. Os impedimentos do juiz existem também para a Suprema Corte. Agora, o mais importante é saber se, mesmo não estando impedido, deve afirmar suspeição quem não tem independência suficiente, isenção suficiente para decidir contra ou a favor, contra quem quer que seja. Mas isso é de foro íntimo. Pois é. E ele não está obrigado a dizer qual é a razão. Então, eu vou dar um exemplo. No julgamento do presidente Collor no Supremo Tribunal Federal, pela imputação criminal, o ministro Marco Aurélio, que era primo do presidente, e não estava impedido de participar, porque o impedimento vai até o 3º grau. E o primo é parentesco em 4º grau. Apesar disso, ele não participou do julgamento, porque ele estaria constrangido de, eventualmente, absolver ou condenar o primo. Uma atitude como essa preserva a imagem da instituição? Porque nós temos visto que muitos ministros, vários dos ministros, têm um passado de ligação partidária com o partido da Presidente da República ou do então Presidente da República, presidente Lula. E nenhum deles se declarou impedido de julgar casos que envolveram lideranças políticas de relevância no Partido dos Trabalhadores. De qualquer forma, a minha indagação não é mais a questão do foro íntimo de cada um deles, mas é o que isso significa para a Suprema Corte, para a instituição que representa um dos tripés da democracia. Na verdade, isso é muito mais recente do que se imagina. Até algum tempo atrás, não havia escolha de militantes de partido. Mas havia também políticos de partido. Por exemplo, Paulo Brossard foi um do grande voto do PMDB e foi um grande magistrado no Supremo. Porque chega na corte, ele se conscientiza que quem não pode estar mudando de opinião aqui e lá para atender a conveniência de alguém. Ou como gratidão por quem o indicou? Muito menos por gratidão. Oscar Correia, o grande líder da banda da UDN, foi excelente magistrado. Célio Borja foi presidente da Câmara dos Deputados, foi secretário do Estado do Rio de Janeiro, excelente magistrado. Isso é que é importante. Exerça a independência. Agora, se for para não exercer a independência, é melhor que não aceite o mandato. Eu agradeço muito seus esclarecimentos, tenha certeza, para a reflexão de todos nós, de quem nos assiste, nossa, é muito importante ter o fundamento, né, do pensamento que possa nortear o trabalho do magistrado no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Estela.